Hoje tinha tudo para ser um dia pacato no mercado de criptomoedas, mas não. Aconteceu algo que fez o mercado subir e pegou muita gente de surpresa na parte da tarde. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, o Bitcoin chegou a bater mais de 31 mil dólares hoje e isso tem um motivo. Bem, começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, do que está acontecendo hoje, e não sei se vocês se lembram, aparentemente havia uma cunha ascendente sendo rompida para baixo no Bitcoin aqui. Ela ainda não tinha sido rompida, mas hoje, nessa segunda-feira, o gráfico começou a dar sinais de que ela estaria sendo rompida, projetando o Bitcoin ali na região dos 27.500 dólares. Porém, após o rompimento ser iniciado, observem o que aconteceu. O mercado disparou para cima, pessoal. Bitcoin, que estava ali na região dos 30 mil dólares, foi acima dos 31 mil dólares, pegando as pessoas que estavam tentando operar essa posição short desprevenidas. E eu atribuo, primeiramente, esse movimento a um fator que é o que vem movimentando o mercado de criptomoedas nos últimos meses, que é o posicionamento dos traders, pessoal. Observem aqui que a partir das 11 horas da manhã, a gente começou a ter uma diminuição, uma queda no Long Short Ratio, que é um indicador que mostra quantas pessoas estão compradas para quantas estão vendidas. Isso significa que as pessoas começaram a entrar vendidas no mercado. A gente vê isso até pelo comportamento do Open Interest na parte da manhã, que estava subindo. Isso indicava que haviam mais pessoas começando a abrir posições short no mercado. E isso indicava que havia um grande dinheiro, havia muito dinheiro para ser liquidado, muitos stops para ser acionados aqui acima, uma vez que as pessoas estavam entrando vendidas por causa do padrão de cunha que parecia estar se formando no mercado. E após as pessoas começarem a montar posições vendidas, a Grayscale, que é a emissora do GBTC, deu um golpe na SEC ao questionar o fato de a SEC ter aprovado um ETF de Bitcoin alavancado, no caso o BitX, que é alavancado 2 vezes, e não ter aceito o pedido de ETF da Grayscale. No caso, a Grayscale queria converter os GBTC em um ETF. Isso não foi aceito pela SEC e o argumento da Grayscale é o seguinte: o ETF que vocês aprovaram, lá o BitX, ele é muito mais arriscado, ele é alavancado 2 vezes, ele coloca o investidor em muito mais risco. O nosso é um ETF spot, é algo bem mais seguro, né? No caso, a proposta deles era fazer um ETF spot, assim como a BlackRock quer fazer. E isso, pessoal, levantou um argumento que animou o mercado em relação à possível aprovação até mesmo do ETF da BlackRock e outros ETFs que estão em análise, em pedido, como é o caso do ETF da Fidelity, entre outros. Porque isso realmente levantou vamos dizer assim, levantou uma questão no ar que pode ser usada como argumento por outras empresas que querem emitir ETF de Bitcoin nas bolsas americanas, tá? Eles estão alegando um padrão duplo por parte da SEC, né? Eles apoiam o ETF alavancado do Bitcoin, que é muito mais arriscado para os investidores, mas não querem apoiar o ETF Spot da Grayscale, da Fidelity, da BlackRock, tá? Isso aí, pessoal, pode servir de argumento para essas empresas e pedirem a aprovação do ETF, tá? Então, foi uma notícia que pegou o mercado de surpresa, saiu ali por volta de 1, 2 horas da tarde, quando estavam todos entrando em posições vendidas, tá? E o resultado foi isso que a gente está vendo aqui no gráfico. O mercado foi para cima de forma muito rápida, as pessoas que estavam entrando vendidas aqui no rompimento para baixo dessa cunha ascendente acabaram sendo estopadas, ou aqueles que usam muita alavancagem acabaram sendo liquidados, infelizmente, tá? Agora o mercado parece estar recuando, né? Depois de ter batido na região dos 31 mil dólares, o Bitcoin parece estar fazendo um martelo invertido aqui no gráfico de 1 hora. Se fizer isso, vai sinalizar que a região dos 31 mil dólares virou uma forte região de resistência. Por enquanto, precisamos esperar o candle fechar e principalmente, pessoal, precisamos esperar o candle do gráfico diário fechar, tá? Mas, de qualquer forma, eu vejo essa notícia como ruído, como algo que apareceu no meio do caminho para pegar de surpresa o pessoal que opera só análise gráfica, tá? Tainan, o que você tá fazendo? Eu não abri posições esses dias, tá, pessoal? Tem 2 posições abertas, uma na Ethereum, que eu abri em abril, ela continua
aberta, porque já bateu meus alvos, e outra no Bitcoin que por enquanto não bateu meu alvo 1, tá? Mas de qualquer forma, pessoal, nisso aqui a gente vê como o mercado está perigoso, né? O mercado de criptomoedas não é brincadeira. Ele é extremamente manipulado, e essas notícias relacionadas a ETF, de Bitcoin, BlackRock, SEC, elas vão ficar mexendo com o mercado aí durante o ano, tá? Outra moeda hoje que teve um desempenho fantástico foi a Matic, pessoal. A Matic chegou a subir no dia em torno de, vamos ver aqui, 7,5%, tá? Uma subida bem forte. Isso porque a Matic aparentemente vai trocar o CEO, tá? Acredito que isso não resolve o problema com a SEC, porém, pessoal, a gente está vendo ali que algumas empresas aí já estão encontrando argumentos para contrapor a SEC, né? Questionar a SEC. Por que ela não aprova um ETF? Por que ela persegue uns e não persegue outros, né? Enfim, pessoal, essas coisas estão estranhas e hoje o mercado comemorou isso, tá? Acredito que a Matic está subindo por esses dois fatores. Um deles, a troca de CEO da empresa, possível troca de CEO, e por parte da empresa que está por trás da Matic, né? E também essa notícia aí de que acharam um argumento para pegar a SEC ali de surpresa, tá? Fato é, pessoal, não dá para confiar nesses movimentos. Essas notícias aparecem sempre em momentos em que o mercado tá indo para um lado, aparece uma notícia para jogar o mercado para o outro, provavelmente para liquidar, tá? Provavelmente eles já perceberam que as pessoas operam no mercado de criptomoedas com base em análise gráfica e também com base na análise dos fatores macroeconômicos, né? Na segunda-feira não aconteceu nada, mas nos últimos dias em que a gente teve a divulgação de dados relevantes, saía sempre uma notícia da SEC antes da divulgação do dado ou depois, né? Não da SEC, mas alguma dessas notícias ligadas à SEC, BlackRock, antes ou depois da divulgação dos dados para mexer com o mercado, tá? Infelizmente, fazendo o mercado na posição contrária e pegando aí aqueles traders que operam com base em análise gráfica ou em análise macro. Infelizmente, já não dá mais para confiar tanto nessas ferramentas de análise, pelo menos por enquanto, nesse momento que o mercado está lateral, tá? No caso da Matic, pessoal, apesar da subida de hoje, ainda é possível ver uma possível cunha ascendente se formando no gráfico da Matic, tá? Fato é, a cunha não foi rompida ainda, ela só vai ser confirmada se ela for rompida para baixo, tá? Depois, se for rompida para baixo, é a confirmação, mas a Matic é uma moeda que está sendo manipulada, então a gente deve ter um certo cuidado para operar essa moeda, viu, pessoal? Outra moeda que está subindo bastante hoje também é a Binance Coin, a famosa BNB, porém não formou nenhum padrão gráfico, não tem nenhum sinal muito claro aqui na Binance Coin em relação para onde ela está indo, tá? A gente deve tomar muito cuidado com esses movimentos e principalmente ver como vão vir os dados de inflação lá nos Estados Unidos nessa quarta-feira. Eu não vou abrir posição na hora que esse dado for divulgado, porque a gente já sabe que o mercado está aí sendo minado agora também por parte dos dados macro, né? Antigamente eles só tentavam pegar o pessoal da análise gráfica. E o mercado está difícil, pessoal. Não dá para negar que o mercado de criptomoedas está aí difícil de operar. Isso porque o Bitcoin nos últimos dias ele não está se movendo em tendência, né? Ah, mas hoje foi acima dos 31 mil. Sim, mas já foi acima dos 31 mil várias vezes nos últimos dias, tá? Para o Bitcoin eu vejo o seguinte, pessoal, o mais importante aqui é o que está no gráfico diário, tá? Bitcoin está no range entre a região dos 31.500 dólares e a região ali dos 29.800 dólares, tá? Se romper para baixo os 29.500 dólares, aí, meus amigos, é bem provável que ele forme um topo duplo e busque ali a região dos 27.500 dólares aproximadamente, tá? Porém, 28 mil, desculpe, viu, pessoal? 28.500 dólares. Porém, se ele romper para cima, aí o alvo já seria mais otimista lá na região dos 39 mil dólares. Na verdade, 33 mil dólares seria a projeção aqui, tá? Mas existem outras projeções aí de outros padrões gráficos que jogaria o Bitcoin em 39 mil dólares ali, caso ele rompesse para cima essa região. Então a gente está nessa situação aí. Enfim, o mercado está confuso, sem muita informação clara, e na quarta-feira que a gente vai ter aí o CPI dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar, pessoal, que o principal balizador do mercado de criptomoedas são os mercados globais, principalmente os mercados americanos, que também estão subindo hoje, tá? Embora a gente não tenha tido nenhuma notícia muito relevante, DXY caindo. Quando o DXY cai, o Bitcoin tende a se valorizar, tá? A gente tem essa correlação inversa. O DXY é um índice que representa o dólar globalmente,
E por enquanto, pessoal, a gente vai ter que ver. Eu acredito que o mercado ele ainda está sem direção, ele não sabe para onde que ele vai. A gente só vai saber de fato a partir da quarta-feira, quando vierem os dados de inflação nos Estados Unidos. E aí a gente vai saber, será que esses dados estão mostrando que a inflação está caindo conforme a expectativa? Se sim, talvez o mercado se anime. Se não, pode ser que o mercado tome um susto, uma vez que o mercado já está aí comemorando esses possíveis eventos de queda de juros, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.